Vamos agora falar de saúde aqui no nosso Farol de Limeira. Faço contato agora com a educadora física, personal trainer Leilani de Paula, mais uma vez conosco aqui. Leilani, seja muito bem-vinda. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Eu separei um tema, Leilani, que ele é tão vasto que eu queria até pedir para você, para a gente dividir em duas participações, né? Vamos começar hoje, que é um tema que me chama muita atenção, relacionado ao metabolismo. E eu estava vendo a introdução dessa boa matéria, que foi publicada no jornal o Globo, dizendo o seguinte: o metabolismo é um dos processos mais complexos e completos. Ele funciona em momentos diferentes, dependendo da pessoa. Alguns aceleram e outros desaceleram. E ao longo desse nosso bate-papo, eu vou incluir para a sua avaliação dicas, especialmente para as pessoas com mais de 50 anos, que podem diminuir os problemas pela diminuição do metabolismo. Vamos começar entendendo o que é o metabolismo, Leilani. Bom, o metabolismo ele vai funcionar ali, a ação metabólica do nosso corpo, que vai manter toda a função hormonal, toda a questão de a promoção dessa energia para o corpo, esse gasto calórico. Então, nós temos várias funções metabólicas, que agora eu não vou nem lembrar todas essas coisas, questões que eu vou ter que estudar antes para te falar, tá? Mas são reações químicas que acontecem o tempo todo no nosso corpo, reações metabólicas. Eu preciso estar bem alimentado, eu preciso estar com os hormônios liberados, sendo produzidos. Então, é toda uma resposta também química dentro do meu organismo para que tudo ocorra bem, todos os hormônios estejam sendo liberados para a sua saúde, para que os órgãos estejam funcionando em equilíbrio também. Agora, a questão que você colocou, como manter o seu metabolismo. A gente fala muito de, para a saúde, manter o metabolismo basal. Você precisa aquela queima diária do seu metabolismo. E às vezes o que acontece quando a gente vai ao nutricionista, ou ao médico, ou endócrino, ele fala: você tá com desequilíbrio metabólico, você precisa aumentar a sua taxa aí metabólica, você precisa equilibrar o seu metabolismo basal. Então tudo isso acontece por algum fator que está em desequilíbrio, principalmente quem não dorme, quem não se alimenta, quem não tem hábito de vida regrado, o sedentarismo, no caso. Então, você precisa estar em movimento para que essas reações químicas estejam acontecendo de uma maneira saudável, para que você mantenha o seu metabolismo basal, proporcionando essa queima calórica e toda essa atividade funcional e metabólica. Então, nós precisamos promover saúde através para que esse metabolismo esteja funcionando em prol da sua saúde, você também precisa estar em movimento. Eu falo que uma usina de força, ela não gera energia parada. Para você produzir energia, você tem que colocar aquilo em movimento. Qualquer energia, né, Roberto? A energia do vento, e eólica que chama, né? Tudo tem que estar em movimento para gerar um gasto energético e promover uma energia livre. Nada parado funciona, nada vai trabalhar essa questão metabólica. Então, eu preciso contribuir, sim, através do movimento. E depois de uma certa idade, a caminhada vai resolver para manter o meu metabolismo ali basal? Eu preciso do quê? Algo mais. Só uma caminhada vai adiantar? Porque, de repente, eu estou ali com uma sarcopenia, estou com um depósito de gordura no meu corpo maior, então não está dando conta só uma caminhada 2 vezes por semana, 3 vezes por semana para manter essa promoção da saúde, meu metabolismo basal queimando, produzindo saúde, promovendo saúde para o meu organismo. Vou ter que trabalhar um pouco mais dessa força, manter os meus músculos mais saudáveis. Se eu tenho músculo, eu tenho uma ação metabólica ali maior, um gasto energético maior para manter aquele músculo. Então, eu falo sempre para o meu aluno, para que, principalmente as mulheres na menopausa, né, Roberto? Eu preciso sempre falar para elas que o músculo é vital para você manter esse metabolismo basal e essa promoção da queima calórica, para que você não estoque gordura. Porque às vezes elas se queixam muito: entrou na menopausa e engordou. Na verdade, você que tirou o pezinho um pouquinho ali do acelerador, diminuiu o seu ritmo de vida, dos seus hábitos que são saudáveis, para manter essa queima diária. Você que está no estado mais de repouso do que em movimento. Então, quando você altera peso na balança, você tem que olhar para quê? Para a ação metabólica, para os hormônios, como é que está
essas mitocôndrias celulares que promovem essa energia dentro da célula, eu tenho que olhar para isso. Quem vai olhar para isso? Um endócrino, uma nutricionista funcional, é um trabalho em conjunto, para que você tenha essas reações químicas favoráveis dentro do seu corpo e mantenha esse gasto calórico aí saudável para promover a saúde. Então, o corpo parado não gera esse gasto calórico, promovendo a saúde, vai estocar gordura, vai diminuir sua taxa metabólica basal. Bom, você falou da taxa metabólica basal, é isso aí que consta na matéria. Ele está dizendo o seguinte aqui, Lerani, após os 50 anos a pessoa precisa de menos energia e acumula mais facilmente reservas na forma de gordura. Então, eles dão aqui 5 hábitos para ativar o metabolismo. Vamos falar de 2 deles apenas, depois a gente conclui na quinta-feira. Um deles, Lerani, é o seguinte, consumo de proteínas. De acordo com um professor da Escola de Saúde Pública de Harvard, ele diz o seguinte, o efeito termogênico dos alimentos, então, devido a isso, a proteína tem um efeito térmico maior em comparação com as gorduras e os carboidratos, porque leva mais tempo para o corpo queimá-la e absorvê-la. Então ele indica aqui, ele recomenda, por exemplo, proteínas. Onde é que a gente encontra proteínas, além de carne, frango e tudo mais? Tem alimentos proteicos, agora você vai ter que consultar diretamente a nutricionista para te dar uma receita de tudo aí. Mas tem alguns grãos que existe um índice maior de proteína. Eu não vou lembrar todos agora aí, mas o que nós precisamos ter é um acompanhamento nutricional e também ver se aquele tipo de alimento não gera um fator, como eu posso dizer, alérgico também para o teu corpo, porque nem tudo que é saudável é bom para você, tá? E às vezes você vai comer como um grão de bico, por exemplo. É um ótimo alimento. Mas se você vai... Eu tenho alunas que quando almoçam o grão de bico, tem uma indigestão e uma formação de gases, daí elas sentem um desconforto abdominal. É ótimo o grão de bico, mas aquilo ali gera desconforto para o metabolismo dela. Então, olha como é interessante. Falar de metabolismo é bem amplo. Eu tenho que observar várias coisas, e principalmente a questão da ingestão. O que eu estou me alimentando? E qual é toda essa ação enzimática e metabólica dentro do meu corpo durante o processo alimentar, e se isso até vai atrapalhar no meu treinamento. Muitas vezes você vai falar, preciso comer algum pré-treino. Mas se você tem um alimento que você é intolerante, você prejudica o seu treino. Como o grão de bico, por exemplo. Ela falou, nossa, eu estou estufada, eu estou cheia de gases, eu comi só grão de bico e um franguinho ali e tal. Então, super saudável, mas aquilo foi indigesto. Talvez ela tenha alguma intolerância. Então, existem alimentos com índices altos também de proteína, mas não é só isso que nós temos que focar. Porque se você treina, Roberto, você tem as dietas, né, low carb, cetogênicas, que tira totalmente ali o carboidrato, mas eu não gosto desse radicalismo, porque nós precisamos do carboidrato. Nosso cérebro funciona com o carboidrato, nós precisamos equilibrar isso. Radicalismo nunca deu muito certo, principalmente na alimentação. Você fica assim, vou cortar totalmente, zero carbo, zero açúcar, zero de tudo. Então, essa escassez de você ser totalmente restritivo, eu não concordo muito, e eu não oriento os meus alunos a esse tipo de comportamento. Tudo que é muito não, radical, não dura para muito tempo isso. E pode prejudicar, sim, outras questões do seu corpo, e pode, sim, atrapalhar o seu metabolismo. Então, por isso que tem que ser uma atitude bem orientada, com um profissional que vai realmente observar o seu tipo sanguíneo, que tem dietas também relacionadas ao tipo sanguíneo, e quais são as intolerâncias. No meu caso, eu sou A positivo, eu falo que eu pego de tudo, carrapato, pulga, piolho, herpes, tudo tá em mim, Covid, eles vêm, sabe? Eu nunca vi um sangue tão fácil de pegar tudo que é ruim, sabe? Então, cada sangue, tipo sanguíneo, tem a sua particularidade também, que é importante você ver tudo isso, você avaliar. Então, eu tenho muita intolerância à lactose. Então, se eu ficar muito dos refinados, se eu comer muito macarrão e muito massa refinada, massa branca, isso é péssimo para mim. Eu vou inflamar, eu posso ter
posso ter constipações, então o intestino vai inflamar. Então, tudo isso são coisas que tem que ser observada quando você faz dietas e fala assim, olha, só vou comer isso, vou adotar a dieta cetogênica, vou adotar o low carb, porque determinado estudo avaliou que isso é melhor. Tá, mas isso é melhor comparado a quê? Essa é a pergunta que eu faço. Comparado a quem? Porque se nós temos uma questão individual biológica, eu não posso taxar todo mundo ali num pacote, fechar e falar, é isso que tem que ser. Por isso que eu volto a dizer que nós temos que generalizar na onde? Colocar o seu corpo em movimento. Isso tem que generalizar. Isso tem que estar já normalizado na cabeça de todo mundo. Movimenta esse corpo. Agora, a questão alimentar, ela é muito individual ali. Eu tenho que saber o que eu posso, o que eu não posso, o que é tolerante, o que não é, para que eu não possa pegar e falar, olha, come isso aqui porque a fulana de tal comeu, deu certo. Isso eu não posso taxar, tá? Eu não posso colocar ali. Tem gente que tem alergia, tá? Vou comer determinado peixe. De repente a pessoa tem uma alergia a esses tipos de alimento. Eu não posso comer esse tipo de alimento e daí vou me inflamar toda. Então, percebe que não existe uma coisa muito fechada ali de orientação, viu, Roberto? Por isso que é importante a gente se conhecer, avaliar, fazer exames. E eu gosto muito também, hoje as nutricionistas funcionais estão pedindo aqueles exames que você faz salivar, parece um teste de gravidez, não sei se vocês já viram. Você faz o teste do DNA e você faz uma vez na vida. E aquilo dá tudo que você precisa de informação do seu DNA. Todas as intolerâncias. Então, não é no sangue. Porque o sangue, se você vai fazer um exame, Roberto, hoje você está bem, tá com, de repente você está ali no índice que não apontou a doença, mas isso não quer dizer que você esteja próximo da doença. Então, é outra coisa para chamar atenção. Porque os índices que você vai no médico é esperando da doença, não é preventivo. Por isso que é importante você consultar uma medicina integrativa ou uma nutricionista funcional, porque ela vai te prevenir para que você não esteja no caminho da doença. Porque às vezes falta ali 0, tá 10%, tá 90%, mas a doença é 95%, então você já está no risco. Para prevenir, eu tenho que estar 50%. Então, eu tenho que olhar para isso. E hoje, eu já indico os meus alunos a fazer esse teste de DNA, ele é um pouco mais caro, ele tem de R$600 a R$2.000, mas é uma informação que você pode estar levando para o teu médico, em qualquer médico que você vá, qualquer nutricionista, você já tem ali um raio-x do seu DNA. O que eu posso, o que eu não posso, quais são os índices que eu tenho de predisposição para isso, para aquilo, para algumas doenças, para câncer. Então, eu acho legal você investir nisso daí, porque daí você tem um norte, você já tem uma resposta que a gente não fica sendo cobaia na mão de ninguém, nenhuma dieta milagrosa, entende? Tinha um ilusionista famoso que ele saía de situações inesperadas. Eu fico impressionado como você consegue sair e reunir todos os conceitos para fechar o tema. Como eu previa, não vai dar para a gente... Você tenta me enforcar, você vem falar de um assunto que eu tenho que estudar antes, agora você quer que eu me vire. Não, mas é impressionante. Mas, não, só para a gente fechar esse negócio aí do carboidrato, para tirar essa dúvida também, você não acha que muitas vezes esse preconceito, entre aspas, né, claro, contra o carboidrato, vem do fato deles serem visualmente, inclusive, mais calóricos, por isso que a gente evita, Leilani? Não, mas você entende que isso é um marketing que coloca ali, entra como uma crença na cabeça da pessoa. Ai, carboidrato engorda. Mas, gente, carboidrato é fundamental. Eu preciso ter o carboidrato. O cérebro funciona com carboidrato. Eu preciso. Essas pessoas que fazem dieta low carb, elas ficam meio assim, ó. Quanto que é 7 vezes 8? Como? Não sei. Ficam meio, né? Não sabe. Eu preciso desse cérebro ativo. Eu não posso, de repente, estar numa dieta dessa, hipocalórica, low carb, para determinadas funções do meu dia. Eu vou virar uma pessoa, vou ter algumas dores de cabeça. Por isso que eu falo, eu vou fazer dieta intermitente. Legal,
Mas você está bem orientada para fazer isso daí, para que você não sinta esse mal? Você tem que Claro. saber quando que você vai fazer. Faça 3 vezes por semana e os dias que você não vai ter que, de repente, trabalhar dobrado aquele dia ou altas responsabilidades, para que você não passe mal. Então, você tem que perceber isso, ter a percepção de quando que isso será conveniente para fazer, para não colocar em risco também a tua vida e as funções daquele dia. Então, você tem que se organizar para isso, até começar esse tipo de dieta mais restritiva. Mas o carboidrato, Roberto, é lógico que eu prefiro o quê? Na minha casa não tem arroz branco, eu faço arroz integral. Ah, o arroz e feijão é a melhor combinação que nós temos. Sim, realmente, o arroz, feijão, ovo e salada, ótimo. Se todo mundo pudesse ter isso em suas mesas, nós não teríamos fome no mundo, ok? E seria uma dieta ainda balanceada ali, ok, mas não que seria uma dieta excelente. Não, tá faltando muita coisa ali de nutriente. Mas você vai sobreviver. Agora, se eu posso investir mais, opte pelo arroz integral, arroz negro, que ele é rico em fibra, ele tem mais proteína. Então, tem coisas que eu posso aprender a cozinhar de uma maneira diferente. Quando eu tive uma empregada aqui em casa, quando ela viu eu grelhando o meu bife sem óleo, ela falou: como que você faz isso sem óleo? Ela punha óleo, nadava no óleo, entende? Falei, mas hoje nós temos tecnologia para grelhar. Olha aqui o Teflon, olha aqui essa panela. Você põe um fiozinho só aqui, olha aqui que você faz. E você pode, de repente, borrifar água. Você tem um borrifador só de água com um pouquinho de óleo, só para dar aquela tostadinha ali, mas você não precisa mais colocar imerso o teu bife no óleo. E ela fazia isso, como por quê? Porque a mãe fazia, a avó fazia, a bisavó fazia. Então, instalado a crença de comportamentos até nos hábitos culinários. Nós temos que rever como eu cozinho isso aqui. Tem como fazer isso de uma forma diferente, mais saudável? Como eu adapto essa receita? O que eu poderia fazer para acompanhar a minha carne? Só arroz, feijão, macarrão branco, farinha branca? Não, eu posso fazer um purê de mandioquinha. É um carboidrato excelente, nutritivo para o teu corpo ali. Eu faço muito a batata doce salgada, né? Eu faço muito o famoso fricassê de batata doce, ou escondidinho de batata doce. Não fica doce. Quando eu fui fazer, fui até a quitanda comprar, tinha um senhor do meu lado, ele falou: ah, eu adoro comer batata doce, eu faço assada. Eu falei, pois eu faço essa daqui salgada, cozida. Ele até pediu receita. Ele falou, nossa, nunca comi assim. E básico, fazer a batata doce como um purezão ali, abre na forma, faz o patinho moído, bem refogado, e cobre ali com mais uma parte de batata doce. Aquilo vai para o forno e você fragmenta aquilo na semana, quando você está na correria, vai ser esse aí teu almoço com uma salada. Ótimo. Então, quanto custa isso? Muito barato, Roberto. Então, às vezes as pessoas acham que cuidar da saúde é caro. Caro é remédio. Caro é ficar doente nesse mundo aqui. É muito caro que a gente gasta com remédio. Tem Tem razão. pessoas idosas deixando R$ 500 ali na farmácia, achando que o remédio para controlar a pressão vai melhorar alguma coisa. Então, tem pessoas ali, ó, escravas da farmácia, mas não têm condições de comprar um alimento, às vezes, diferente daquele arroz, feijão e aquela coisa de sempre. Né? Não tem nem o prazer de comer melhor ali, mas não é nem pelo custo, é o quanto ela deixa na farmácia. Porque ela tá mais patrocinando a sua doença do que investindo na sua saúde. Mas é padrão de crença também. Cada esquina dessa cidade, a hora que eu vejo alguma coisa em reforma, o que vem? Farmácia, É, não é? Então tem nós razão. estamos cada vez mais dependentes de farmácia. E quem lucra com isso? Tem sempre alguém lucrando nisso. Então, muito É. mais investimento para o remédio hoje do que para a prevenção. Então, é muito difícil mudar isso daí, porque eu tenho dentro de casa meu pai. Se ele vai na farmácia, brilha os olhos. Ele adora uma farmacinha. Porque, eu quero um remedinho para a cabeça, para caspa, para unha, para pé, é remedinho. Né? E adora isso. Nossa, parece que está trazendo um baú cheio de tesouro para casa, remédio. Porque tendo dinheiro para comprar remédio, tá bom.
Daí vai para academia, vai contratar um personal trainer, ou vai numa consulta com um médico mais especialista, é caro. Então, o que é caro, o que é barato? É aquilo que você dá prioridade e importância na vida. Então, você está priorizando a sua saúde ou a sua doença? Você está querendo adoecer, se vitimizar e adoecer, ou você está querendo se prevenir e se curar? A questão é essa. Você tem razão. Muitas farmácias mesmo, né? O pessoal quer resolver problemas que são criados ao longo do tempo em um dia também, né? Tem essa também, né, Leilani? As Tudo que faz parte do pessoas processo. querem. Roberto, eu falo para ela, vai se exercitar que abaixa a tua pressão, você nem vai precisar tomar tanto insulina, você vai diminuir, talvez zerar isso daí, mas eu tenho que me exercitar. Não tem um comprimido que eu possa tomar? Exatamente. Exatamente. É E por daí eu aí. falo assim para eles, olha, gente, se eu pudesse treinar por vocês, eu tava rica. Eu só ia falar assim, quantos quilômetros você quer que eu corra hoje? Passa o cartão aí, põe aí 200 pontos que eu corro 20 quilômetros. Se eu pudesse, eu Claro, faria. claro. Né? Eu faria por vocês. Mas se tem algo que só depende de vocês, é isso, é se cuidar e colocar o seu corpo em movimento. Eu, como profissional do movimento, eu posso orientar, ensinar, motivar, mas eu preciso 50% da disposição de vocês. Eu preciso desse comprometimento. Claro. E eu sempre fui especializada em tirar as pessoas da cama, do sofá, em motivar. Aquela pessoa que não gosta, começa a gostar 5%, que já é muita coisa para o povo. Mas eu garanto para você que se tivesse um comprimido que pudesse fazer toda a função metabólica, aumentar o metabolismo basal, emagrecer, gerar endorfina, ele ia pagar R$ 1.000 por esse comprimido. Claro, claro. Mas não gasta isso com a tua saúde, porque daí depende dele acordar, depende dele ir até a academia, contratar um personal, se movimentar, suar, entende? Depende de algo que só ele pode fazer. Ai, quanta coisa pra gente falar, minha amiga. A gente volta nesse tema então na próxima quinta-feira. Por hora, muito obrigado aí pela contribuição e Você que pelos dá uma olhada ensinamentos. em metabolismo aqui, que agora você jogou a bomba na minha mão aqui, mas eu falei o que estava fresco na ideia. Fresco não, né? Que eu já fiz fisiologia do exercício, foi em 2002 que eu sou formada em fisiologia do exercício. Tem coisas muito mais aí para falar. Mas agora de bate-pronto é isso. Metabolismo basal tem que estar alto ali para que você não estoque gordura. E para isso, alimentação, né? Você pensar em alimentação saudável e colocar esse corpo em movimento. E puxar ferro, porque quanto mais músculo, mais eu queimo e repouso também. Claro. Certo? Claro. Então é isso que eu preciso. Músculo, alimento para esse carro andar. Combustível bom, não combustível adulterado.